Estudos para concurso, Código Processual Penal, capítulo 1. Quer dizer, Código Processual Civil, capítulo 1. Da justiça. Do juiz, quer dizer. Ao juiz incumbirá prover, 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos... Acabei de perceber. Por que eu estou lendo a própria lei? Por que eu não leio as coisas da apostila? Porque tudo é lei seca, né? Faz muito mais sentido. Mas eu vou ler a lei. As aulas. Código Processual Civil. Impedimento e suspeição. Daí vamos ler aqui. Três carinhas. Impedimento de suspeição, artigo 144. Impedimento de suspeição 145, que daí é outros caras e não o juiz. 146 a 148. Vamos lá. Primeiro, há impedimento do juiz, sendo lhe vedado exercer suas funções do processo. Daí 1, 2, 3, 4, 5, 6... Deixa eu ver se tem mais. 5, 6, 7, 8, 9 coisas. Vamos lá. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. O impedimento é que interveio como mandato da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimentos como testemunha de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Quando nele estiver postulado como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inclusive, quando for parte do processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inclusive, quando for sócio ou membro do direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, em que figure como parte instituição do ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços, em que figure como parte do cliente do escritório da advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive o mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E quando for promover ação contra a parte de seu advogado, ou seja, tipo, tem o sangue, tem o dinheiro e tem o, tipo, o dinheiro de herdeiro e essas coisas, e tem o ter trabalhado no processo em algum tipo, com alguma coisa jurídica, advocática. Na hipótese 1, na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando? Então, inciso 3, tá? Quando ele nele estiver postulado como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Ou seja, falou que, tipo, tem o sangue, tem o dinheiro, daí tem os trabalhos que você fez como advogado na sua carreira jurídica, e por fim tem os seus parceiros, as pessoas da sua família que têm trabalhos jurídicos também. É um branching. Daí, só se verifica quando o defensor público, advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Sacou? Quer dizer, isso aqui é simples de entender, né? Se o juiz fica impedido se o seu próprio... Se essa pessoa aí já era um defensor, advogado ou Ministério Público, ele que está impedido. Mas daí, o ao contrário acontece quando essa pessoa que o juiz já está lá. Se o juiz já está lá, daí o defensor, o advogado e o membro do Ministério Público não podem atuar lá, eles que são impedidos. Sobre o impedimento, a causa de nulidade absoluta de todos os atos dele, do juiz, e matéria de ordem pública. Súmula 2 do 144 é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tenha seus quadros, advogado que individualmente ostente a condição nele prevista. Ou seja, tipo, se o contrato é com um grupo de advogados, daí o impedimento ainda acontece se dentro desse grupo de advogados tem esse advogado aí que falou, esse advogado que é parente do juiz, mesmo que não intervenha diretamente no processo. É interessante isso, né? Tomara que isso aqui não caia na prova. Próxima questão.
Agora do 145. A suspeição agora. Suspeição é quando não é não é físico, material a prova de que o cara tem alguma ganância lá, né? Primeiro, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois do iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para entender as despesas do litígio, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes desses em linha reta ou até o terceiro grau, inclusive, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, sobre a suspeição, causa de nulidade relativa, observação, poderá, porém, haver reconhecimento de ofício pelo juiz. E o vício só se consolida se não for alegado pela parte no prazo de 15 dias que lhe couber falar nos autos. Súmula 1 do 145, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Súmula 2 será ilegítima a alegação de suspeição, quando houver sido provocada por quem a alega, ou a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Súmula 1, se reconhecer o impedimento e a suspeição do 146, quer dizer, ao receber a suspeição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário, determinará uma atuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver ordenado uma remessa do incidente do tribunal. E, súmula 2 do 146, distribuído o incidente, o relator deverá declarar seus efeitos, sendo que se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Legal? E para terminar, dos impedimentos da suspeição, súmula 3 ainda, enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando ele for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. A tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Súmula 4. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitar-la. A alegação de impedimento é rejeitação. Súmula 5. Acolhida a alegação e tratando-se de impedimento ou manifestação de suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. O tribunal fixará o momento a partir da qual o juiz não poderá ter atuado. Mas isso eu falei errado, porque tem que ler a 6. Reconhecido o impedimento ou suspeição. Reconheceu o impedimento ou suspeição. O tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderá ter atuado. Não pode fazer mais trabalhos de autuação. Impedimento, súmula 7. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, ser praticados quando já apresente motivo de impedimento de suspeição. Sacou lá que leu antes, lá no 144? A nulidade aparece aqui no 146, súmula 7. Todas as coisas que depois do treco do impedimento viram nulos, ou de suspeição também. 147. Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. O primeiro que conhecer o processo impede que o outro nele atue, ou seja, aquela ordem que eu falei lá no começo também, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, auxiliares de justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Súmula 1. A parte do interessado deverá arguir o impedimento ou a suspeição. Repetição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Nos tribunais, a arguição a que se refere a súmula 1 será disciplinada pelo regimento interno. Capítulo 2 dos impedimentos da suspeição. O juiz mandará ainda, súmula 2, o juiz mandará processar o incidente em separado e se suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultada a produção de prova quando necessária. Súmula 4 e última. O disposto na súmula 1 e 2 não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Testemunha também pode ser impedida e suspeita, mas tipo, tem aquela coisa lá de uma pessoa testemunha não pode ser parente de nenhuma dessas partes, nem do procurador, nem do próprio réu, nem de nada.
testemunha, impedida e suspeita estão no 447, súmula 2 e 3 poderão ser contraditadas. Obrigado.